no final das contas, da minha parte, trabalhando para uma faculdade comunitária nos Estados Unidos, para criar um núcleo de assistência técnica para empreendedores. Então, o meu núcleo de assistência oferecia cursos, programas, oficinas e também consultoria em como melhorar o seu empreendimento atual ou como iniciar, abrir uma nova empresa. Aprendi muito dos empreendedores que eu ajudei durante essa época. Mas o Senhor tinha outros planos e em 87 fomos chamados para serviço missionário transcultural e para servir na Convenção Batista das Filipinas. Então fomos para as Filipinas em 87 com o convite da minha parte a trabalhar numa faculdade cristã batista lá para criar o primeiro curso de bacharelado em empreendedorismo cristão. E cada vez, quando eu me apresentei como missionário, todo mundo respondia: você dá aulas no seminário? Eu falo: não, eu dou aulas no colégio de economia. Ficaram chocados. Como que uma pessoa missionária, santa, pessoa de Deus, dando aulas em comércio, em economia, em empreendedorismo, não bateu na mente dessas pessoas. Porque, especialmente entre a comunidade cristã nas Filipinas, batista, a ideia era, para ser bem sucedido na sua empresa, você precisa enganar, você precisa fazer tudo e qualquer coisa, só para ganhar o seu espaço no mercado. Então, eu trabalhei muito para mudar essa mentalidade, até entre os pastores. Eu trabalhava muito com a OB Bandila, dando aulas em bivocacionalismo pastoral, porque a grande maioria dos pastores da Convenção Batista servia nas igrejas da zona rural e recebia, vamos dizer, R$200 por mês de salário e um saco de arroz. É isso. Imagina, sobrevivendo com menos de metade, normalmente, de um salário mínimo, um saco de arroz e 4 filhos. Então, muitos pastores estavam procurando outros meios para se sustentar e continuar servindo e crescendo essa igreja. Abrir uma nova empresa, abrir um empreendimento ao lado, foi uma das soluções. Então, eu dava aulas para os pastores em como ser, sim, um pastor fiel e, sim, um empreendedor bem sucedido nos olhos de Deus e nos olhos dos homens financeiramente também. Então, essa foi a minha experiência. E até agora, eu tenho trabalhado muito nessa área de desenvolvimento comunitário, especialmente econômico, no contexto de uma igreja ou no contexto de um missionário transcultural. Porque Anne e eu damos cursos da Caminho, no curso de treinamento transcultural, nessa área de missão integral. E eu sempre enfatizo esse ponto para nossos missionários transculturais, especialmente os que servem nos países que se chamam fechados, né? De acesso limitado. Você não pode entrar nesses países dizendo: eu sou missionário, eu quero ganhar visto. Não, você seria expulso imediatamente. Você precisa entrar como empresário ou como profissional. Então, entrando como empresário é uma das opções para testemunhar de Jesus Cristo nesses países fechados. Então, esse só para dar esse contexto da minha paixão para esse tópico. E, por isso, Anne e eu estamos à frente da PDI, que agora está organizando essa primeira consulta. E para dizer, estamos sempre prontos para oferecer cursos nas suas igrejas, seminários nessa área, para aprofundar ou, em geral, missão integral, ou vários aspectos da prática da missão integral. Muito bem.
uma visão panorâmica, né, da nossa jornada juntos durante esses próximos 90 minutos por aí. A gente vai abrir conversando sobre o que é realmente desenvolvimento econômico comunitário e o que isso tem a ver com a missão integral da nossa igreja. Segundo, a gente vai elaborar 5 estratégias que nós podemos adotar em fazer uma diferença no lado econômico da nossa comunidade. 5, vamos dizer, abordagens. E eu vou dizer muitos exemplos práticos das igrejas que estão fazendo uma diferença na base econômica da sua própria comunidade. Entre essas abordagens, eu queria destacar especificamente essa ferramenta de microfinanças, ou um aspecto que se chama microcrédito, e objetivos. Se tiver tempo, a gente vai tocar em empreendedorismo social, como ser um empreendedor, mas um empreendedor que faz uma diferença na vida integral da sua comunidade. Muito bem, mas essa é a nossa jornada juntos. Vamos começar. O primeiro ponto, o que é desenvolvimento econômico e o que isso tem a ver com a missão integral da nossa igreja. Só para ajudar com uma definição. Desenvolvimento econômico comunitário, ou DEC, é mais fácil dizer, é um processo de melhorar a base econômica da nossa comunidade e lidar com os problemas econômicos dela. Por exemplo, falta de emprego. Por exemplo, falta de serviços ou produtos. Falta até de moradia boa para a comunidade. Qualquer coisa que mexe com a base econômica da comunidade e seus problemas. Desenvolvimento econômico comunitário procura incentivar o envolvimento de toda a comunidade. Por isso é comunitário. Não é um programa de cima para baixo. Não é um programa da igreja impondo em cima da comunidade. Mas é um programa, é um programa, é uma técnica, mesmo dizer, para envolver a comunidade na solução desses problemas. O objetivo de construir comunidades, indústrias e mercados fortes, fortalecer esses aspectos em cooperação com o governo e o setor privado. Então, vamos imaginar um tripé: a igreja, a prefeitura e o setor privado. E a igreja faz ou é uma desses temas importantes. Sem a igreja, tudo cai em pedaços. Nós procuramos aproveitar, utilizar melhor os recursos que já se encontram na comunidade, os recursos que a comunidade já tem, recursos humanos, recursos físicos, naturais, recursos culturais. Então, é um programa, ou é um ministério, melhor dizer, que abrange todos esses aspectos para mobilizar toda a comunidade e seus recursos. Nós estamos procurando aumentar oportunidades econômicas para melhorar as condições sociais de uma forma sustentável. Não é simplesmente ganhar dinheiro. Isso é desenvolvimento econômico. Mas desenvolvimento econômico comunitário está utilizando esse lado econômico e os nossos ministérios como alavanca, como ferramenta, visando o melhoramento da toda a comunidade, da parte social, relacionamental, tudo isso, e de forma sustentável, realmente para evitar assistencialismo.
E, finalmente, em sumar, desenvolvimento econômico comunitário tenta combinar desenvolvimento econômico e social, com esse objetivo do bem-estar econômico, social, ecológico, cultural da nossa comunidade. Muito abrangente. Por isso, eu coloquei esse diagrama de 3 círculos. Não é simplesmente mexer com a vida econômica do povo ou da comunidade em si, mas utilizando isso para melhorar o social, melhorar o ambiental de forma sustentável, em que todos esses 3 combinam para uma vida melhor. Essa é a minha definição. Mas agora, a igreja, o que isso tem a ver com a missão integral da igreja? O que vocês acham? Quero ouvir de vocês. Acho que está ligado, porque a missão integral do objetivo de Jesus Cristo é de chamar o povo, de fazer o bem para o povo, não somente a cura espiritual, mas no mundo todo, em geral, né? Amém. Ok. Então isso tem a ver. Tem que ser educado. É identificar o que está levando essa comunidade a padecer essa necessidade, o que da desigualdade social. São perguntas que abrem quando sobre essa questão, né? Excelente. Não tem como ali, não basta levar o tom. Eu quero saber por que o tom chegou até agora. Excelente. Né? Desenvolvimento econômico comunitário nos ajuda a perguntar essas questões mais profundas. Por que essa pessoa está vivendo miséria? Por que essa pessoa está nessa situação? Tem a ver com a raiz econômica. Por favor. Quantas pessoas que vão ficar para amanhã? Especialmente para churrasco, né? Exatamente. Ok. Levanta a mão. Quem quer fazer parte do churrasco? Boa, 2 mãos aqui. Tudo bem também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só um. Obrigado. Por quê? Oi? Para quem? Para mim. Para almoço. Para almoço. Vai entrar comigo também? Isso, nessa final. Ok. Então, Você vem e confia. beleza. Tá bom. Então, quando eu estava trabalhando na área de desenvolvimento comunitário, eu vi esse lado econômico e percebi que realmente o setor privado, o setor que gera emprego, o setor que gera lucro, que muitas vezes, especialmente com as microempresas, está revestido à comunidade. As grandes empresas, McDonald's, o Asa citou o exemplo de McDonald's. O lucro do McDonald's aqui é Bandeirante na tem McDonald's. Ok, o lucro desse McDonald's fica aqui em Bandeirante para melhorar McDonald's? Vai não, sai fora. Mas a vida dos microempreendedores e os esforços deles geram lucro e renda que fica aqui para melhorar a nossa vida. Então a base econômica tem muito a ver com essa bem-estar da comunidade e a visão que Deus tem para a nossa comunidade. Então devemos realmente prestar atenção nesse lado econômico. Mas agora, eu tenho uma observação e vocês podem me responder o porquê. Eu tenho visitado muitas igrejas que agora ou têm congregações ou estão planejando abrir congregações nas comunidades carentes. Normalmente é assim. Poucas igrejas realmente têm planos para abrir uma congregação no condomínio fechado dos ricos. Por que é fechado? Mas nossas igrejas, olhando as necessidades da comunidade, nós plantamos congregações ou novas igrejas em comunidades carentes. Isso é normal para nós, e valioso e importante. Mas quase nunca conversei com um pastor ou encontrei uma igreja que
E tem uma congregação nessas comunidades carentes que está mexendo com a base econômica dessa comunidade. Por quê? Porque muitas igrejas abrem congregações nas comunidades carentes, mas o ministério dessa congregação normalmente não tem nada a ver com a base econômica que cria a situação de pobreza nessa comunidade. Para mim é uma divergência. Porque essa coisa é mais normal para nós. Pastor Modesto, a sua igreja tem ministérios de desenvolvimento econômico nas comunidades carentes? Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Nas ricas tem gente colocar a igreja, os condomínios fechados. São os pequenos grupos que funcionam. Exatamente, concordo. Agora, outra coisa, eu não sei se é para desenvolvimento. No caso, em Angola, onde eu trabalhava, no meio de várias aldeias, que era a minha ideia? Criar hortas, cada um tem uma horta. Exatamente. Não, isso é uma forma. É barata a semente, o esterco está lá, os cabritos estão lá, virar a terra é fácil. E pode alimentar a família e criar produtos que podem ser vendidos também, exatamente. Mas por que, na minha observação, é mais normal abrir uma congregação numa comunidade carente, mas não fazer nada com a base econômica dessa comunidade? Porque muitas igrejas não têm essa visão, não acham que o desenvolvimento econômico tem a ver com a igreja. Isso. Ali só para... É só para mexer com as almas. Exatamente. Pastor, e estar ali, abrir o trabalho na comunidade carente, estar ali e não trabalhar a questão da base econômica é o mesmo que tratar o efeito e não resolver a causa. Exatamente. Vai continuar sempre sendo um problema carente. Isso. Então tem que tentar tratar a raiz, a causa, né? Isso. Para que essa comunidade deixe de ser tratada. Exatamente. Então, por que essa situação continua assim? Eu concordo com você, irmã. Aí, no caso, quando a gente volta para a igreja, então, às vezes, até indiretamente, promove mais o assistencialismo do que o desenvolvimento. Isto. Mas porque é mais normal cair em assistencialismo do que realmente pensar na condição econômica dessa comunidade e fazer algo para melhorar, para mexer com essa economia desse lugar. O Asa está morrendo a dizer. Historicamente, dinheiro é considerado sujo. Por causa do dualismo falso que nós herdamos sem pensar. Essa ideia que dinheiro, coisas materiais, especialmente empresas, são deste mundo que é sujo, e quando Jesus voltar, ele vai queimar tudo isso, ele vai acabar com tudo isso. Então, por que mexer com as coisas imundas deste mundo? Porque nós fomos chamados, esse outro lado desse dualismo falso, porque nós fomos chamados a ficar no lado santo, sagrado, teologia, o mundo dos pastores e missionários. Estou exagerando aqui, né? Mas esse lado de Deus e essa coisa permanente, então esse é o lado em que nós devemos ficar. Existe até uma interpretação errada do texto que fala assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Muito obrigado, pastor. Por favor, repete isso, esse é mal entendido. O versículo diz isso, o versículo diz que o amor ao trabalhador, da parlamento, da vida. Aí as pessoas pensam não vou entender o dinheiro, não, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas você não pode ser baixo. Exatamente. Eu acho que também enfrentamos esse grande lacuna nos ministérios das nossas igrejas, porque, gostando ou não, bebemos de uma única fonte cultural hoje em dia, que é a fonte da religião de materialismo.
Mesmo o crente mais fiel bebe com essa fonte diariamente, dizendo que coisas materiais são as que fazem a pessoa feliz. Uma vida boa é uma vida com abundância de dinheiro, de coisas, emprego bom, casa própria. Esses valores da religião de materialismo fazem parte também. Então, nós não queremos cair na tentação de perder nossa fé, em cair desse lado de desenvolvimento econômico, de empresas, de lucro, porque lucro é sujo e lucro é tentador, gente. Até isso não é um problema novo. Não é. Na verdade, até bíblico, né? Quando se vê, né, como um exemplo realmente bíblico e histórico, você vê a história de Zaqueu. O cara era coletor de impostos e coletava dinheiro. Ele era um pouquinho desonesto, sim, mas. Sim, era desonesto, mas assim, já que ele lidava com dinheiro, já que era um coletor de impostos, igual também vários dos outros discípulos, né, entre os 12, os fariseus e a religião popular, entre aspas, do tempo, e isso inclui também o que é essa concepção cotidiana, é que o dinheiro que vai corromper, que vai fazer com que as pessoas fiquem em tentação. E é uma tentação, mas não o dinheiro em si é uma ferramenta, não é a própria maldade. Isso, mas é esse período que nós percebemos, é verdade. Acho que outra dimensão dessa situação atual nossa, em nossas igrejas, nós não desenvolvemos ministérios em desenvolvimento econômico por simples falta de informação e experiência. Eu estava conversando com o pastor Welton hoje de manhã sobre o currículo dos seminários. Eu não conheço um seminário, nem somente no Brasil, mas ao redor do mundo quase, que tem matéria em administração de empresas. Nós estamos formando pastores, obreiros e às vezes missionários que sempre ficam nesse lado sagrado. Administração eclesiástica. Isso, essa administração limpa. Mas, fora disso, a administração de uma empresa, empreendedorismo cristão, não se encontra. Então, por simples falta de informação, a gente não mexe com essa área. Eu acho que a gente vive num momento que já contribui mais para que isso não aconteça. Como nós somos históricos, a gente assim, tem muita ressalva com a teologia da prosperidade. Né? Na verdade, então, eu acho que a teologia da prosperidade vai reforçar ainda mais essa aversão ao empreendedorismo. Exatamente. A gente pode caminhar para um outro extremo. Para não cair nessa armadilha. É complicado. É o perigo dos extremos, né? É isso. A gente cai no outro. Vai evitar o erro, você acaba caindo no outro. É verdade. E também, às vezes, falta de experiência em nossas igrejas. Não porque a experiência não existe, mas porque nós normalmente marginalizamos os empreendedores em nossas igrejas. Somente, eu estou falando exageradamente, mas quando houver oportunidade de contribuir para a construção do novo templo, agora o empreendedor é nosso amigo grande. Agora o irmão pode doar generosamente, agora valorizamos os esforços do empreendedor. Mas normalmente, não, essa pessoa mexe com dinheiro, essa pessoa está com mãos sujas, essa pessoa procura lucro. Então, vamos deixar essa irmã ao lado para não valorizar essa experiência que ele ou ela tem. Então, por isso. Dentro dessa história tem um pouco da nossa cultura católica também. A nossa herança católica ajuda muito nessa visão. Ajuda. Não é por acaso que os países de colonização católica são hoje geralmente pobres. Né? Mentalidade, boa colocação.
Que nem as Filipinas. Igual às Filipinas, né? Isso, essa mentalidade. Os países de colonização protestante, né? Eles tinham uma visão um pouco mais liberal, que valoriza a iniciativa e o trabalho. Isso aí, tem razão. E finalmente, acho que várias pessoas aqui já levantaram esse fator que eu percebo também, é mal entendido do ensino bíblico sobre o lado econômico da vida. Por causa desse dualismo falso, por causa da nossa herança de colonialismo, catolicismo, tudo isso, nós não entendemos realmente o que Jesus estava dizendo sobre esse lado, esse fator da nossa vida. Nós espiritualizamos demais o Jesus e as falas, os ensinos dele. Mas agora pensem nos ensinos, das parábolas de Jesus, os exemplos que ele aproveitava para dar uma lição para o povo. Qual o assunto mais frequente dos ensinos de Jesus, na fala das pregações? Qual o assunto? Claro, salvação, né? O amor de Deus foi mais frequente, claro. Qual o assunto mais frequente? Dinheiro, irmão. Os estudiosos realmente fez essa contagem, né? Criando uma lista dos assuntos de Jesus, né? As ilustrações que ele aproveitava, né? Ele falou sim sobre o amor de Deus, sobre salvação, sobre pecado, falava sim, mas o assunto mais comum nas lições e nas pregações era dinheiro. Coisa curiosa, né? E a vida econômica. Mas agora vamos lembrar das parábolas. A dracma perdida. O que mais? Ela era perdida. Vai? Ela era perdida. É? Ela totalmente era perdida. E os talentos, em várias versões até dos talentos. O cara do celeiro que Exatamente, o fazendeiro que construiu celeiros grandes. O rico do pobre. Da viúva do pobre, os ricos. E da viúva pedindo justiça. Do semeador. Olha, tantas ilustrações da vida econômica, da plantação, da colheita. Da colheita com os trabalhadores também. Isso, muitas ilustrações sobre gerentes, administradores. A gente usa a palavra mordomos para ser mais espirituais, mas são administradores, gerentes, mas desonestos e honestos. Da pérola de grande valor. Pérola, isto, grande tesouro. Jesus falava muito sobre a vida econômica. E por quê? Por quê? Jesus falou em Lucas capítulo 12: pois onde estiverem as suas tesouros, está também seu coração. Jesus falava em Lucas 16, nessa parábola, sobre o gerente desonesto. Ele falou: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, obviamente, também será nas grandes. Pois, esse é o ponto. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, ou seja, com as coisas pequenas. Coisas pequenas, coisas grandes. Riquezas deste mundo, riquezas de Deus. Porque a espiritualidade vai passar por isso. Exatamente. Ou a gente pode dizer também isso: a nossa vida financeira, a nossa vida econômica mostra a condição da nossa espiritualidade. É a evidência mais nítida da condição da nossa coração. Eu posso entrevistar uma pessoa sobre os valores,
sobre o que realmente é mais importante da vida da pessoa, essa pessoa vai dizer, não, eu valorizo minha igreja, eu valorizo meus amigos, eu valorizo. Depois, examinando o real, mais próximo à nossa vida dia a dia, mostra nossos valores, mostra a condição do nosso coração, mostra nossa própria espiritualidade. A gente pode dizer qualquer coisa pela boca, mas o que nós estamos dizendo através da carteira e cartão de crédito e débito fala muito mais alto. Por isso, Jesus utilizou essas ilustrações. A gente pode até estudar muito em nossas igrejas sobre o que a Bíblia diz sobre a vida econômica, mas raramente a gente toca nisso, porque os pastores às vezes estão com medo de abrir esse assunto. O pastor está mexendo com minha bolsa, por favor, não toque nisso. E a covardia em tratar esse tema do estudo das nossas igrejas desencadeia vários problemas. Grande parte dos impostos dos nossos dias está relacionado à vida financeira. Os pastores não tratam desse assunto por constrangimento para não parecer com a teologia da prosperidade, caindo do outro lado dos extremismos. E aí os casamentos se desfazem porque não há isso também. Exatamente isso. Então, precisamos resgatar a importância bíblica da nossa vida econômica e da vida econômica, então, do ministério da nossa igreja. Devemos mexer com esse lado da vida humana para realmente fazer uma diferença que agrada, que faz parte, vamos dizer, faz parte da missão integral de Deus nessa comunidade. Então, procurando abordagens, deixe-me destacar 5 abordagens possíveis e depois eu vou seguir com exemplos. As 5 abordagens são: a gente pode ou ajudar nos ministérios da igreja, ok? São ministérios possíveis. A gente pode ajudar as empresas para atrair ou fortalecer as empresas atuais existentes em nossa comunidade. A gente também pode fazer muito como igreja para melhorar o local comercial da nossa comunidade. Pense nisso. Quando a gente identifica o centro da comunidade, o centro, cadê o núcleo bandeirante? A gente vai indicar onde? Terceira Avenida Central e Segunda Avenida. A parte comercial normalmente é vista como o centro da nossa comunidade, o foco. A igreja pode fazer uma diferença até no local. Vou abrir mais exemplos sobre isso. Ou a nossa igreja pode investir nas pessoas, na vida econômica dessas pessoas. A igreja, no aspecto do ministério no lado econômico, pode também fazer algo para incrementar, para melhorar, para aumentar os recursos disponíveis da comunidade. E aí a gente vai falar muito sobre microfinanças e microcrédito. E finalmente, em sumário, a igreja pode ter ministérios para fortalecer os relacionamentos de uma forma integral dentro da comunidade. E aqui eu estou falando sobre a importância das cooperativas. Porque cooperativas é o único meio, única forma de empresa que exige relacionamentos, que exige, aqui a gente encontra cooperação entre pessoas. E a igreja deve mexer nessa área. Empresas ou o local, investindo em pessoas, recursos ou a comunidade. Agora vamos abrir esse
cada um desses 5 abordagens possíveis. Primeiro, o que a gente pode fazer para fortalecer a base econômica atual da comunidade que se encontra nas empresas que existem? Às vezes, especialmente nas comunidades pequenas, nas cidades pequenas ou nos bairros das maiores cidades, há uma falta de empresas específicas, de serviços ou produtos. Para mim, um grande exemplo é uma comunidade carente, que nós chamamos favela. Já entrei várias vezes em favelas que tem 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, que não tem nenhum banco. Imagina, uma cidade desse tamanho sem nenhum banco. Eu entendo por quê. Porque é perigoso. O tráfico vai aproveitar a presença. Mas a igreja pode fazer muito para atrair serviços bancários nessas comunidades carentes. Mas como? Por exemplo, Banco do Brasil tem agências móveis. E essas agências montam e se desmontam e só estão procurando lugares seguros para as temporadas dessas agências. Eu conheço uma igreja batista em Belo Horizonte, situada numa favela, grande favela, que não tem nenhum banco, e a igreja abriu as portas, uma sala, realmente um salão da igreja para Banco do Brasil. E Banco do Brasil chegava semanalmente, montava essa agência móvel e tinha uma fila todas as vezes, até abriram 2 vezes por semana, só para responder a demanda para serviços bancários. E a igreja ajudando a vida econômica através de atrair um serviço ou pode ser um produto que falta atualmente na comunidade. Se o bairro falta, por exemplo, uma farmácia, uma loja, né, de um produto específico, a igreja pode contatar empresários, contatar empresas fora e convidar promover a abertura dessas empresas dentro do bairro, só para atrair, identificar a falta e agora fazer uma campanha para atrair essas empresas. E elas pagam aluguel? Então, esse Banco do Brasil não pagava aluguel, mas eu vou abrir essa outra oportunidade, pastor, daqui a pouquinho, para ganhar até aluguel. Ou a igreja pode oferecer apoio e assistência técnica aos empreendedores, empresários, especialmente aos microempresários, microempreendedores da comunidade. Agora a igreja pode utilizar os serviços, a sabedoria, o conhecimento dos empresários cristãos, criando um núcleo de assistência técnica, oferecendo cursos para os empresários da comunidade. Eu conheço uma igreja em Campinas que percebeu que muitos membros são motoboys, especialmente na congregação de uma comunidade carente, são motoboys ou são cabeleireiras. Criaram, vamos dizer, uma célula dessas pessoas. E essa igreja convidou o Sebrae para abrir cursos, oferecer cursos na estrutura da igreja. Sebrae ficou muito feliz por ter um público pronto para as oficinas dela. E também os membros da igreja convidaram os amigos e amigas para participar. Então agora
Sebrae oferece atualmente cursos semanalmente nas salas da escola bíblica dominical da igreja. Porque normalmente essa parte da igreja fica vazia 7 dias por semana. Então, por que não aproveitar, fazer uma parceria? Lá em Pernambuco, que é chamado Bonança, fica perto de Vitória de Santo Antônio. Então, uma irmã que conhece uma professora, diretora do Senai. Senai. Virou para mim, diz, pastor, tem curso técnico de graça. Normalmente são. Aí ele vai lá para o espaço, a sala, e vai implantar lá em janeiro. Exatamente. Uma visão integral na sua igreja abre muitas portas para essa, fazer parcerias. A igreja tem um local, a igreja tem contato com a comunidade, e esses Senai, Sebrae e muitos outros estão oferecendo cursos grátis, estão procurando pessoas. Sincero, a pessoa já não É perfeito, é muito possível para nossas igrejas. Ou a igreja, para fortalecer as empresas atuais da sua própria comunidade, pode promover novas empresas baseadas nos recursos que a comunidade já tem. A igreja do pastor Marcelo Oliveira, que está participando agora, está ajudando uma comunidade carente no norte de Minas, que se chama Batadeiras. Essa comunidade planta mandioca, mas todo mundo por si só planta, colheita, faz a farinha para consumo doméstico, só isso. Essa comunidade de extrema pobreza. A igreja está ajudando a comunidade agora a criar uma associação de moradores e para construir um prédio para localizar uma mini fábrica de farinha de mandioca para a comunidade. A comunidade já tem esse recurso, tem terreno, tem água, tem tudo, mas não está fazendo nada para aproveitar esse recurso. Mas a igreja está dizendo, vamos juntos, vamos fazer. E a igreja está ajudando. E a igreja dele não é uma igreja grande. Está fazendo muito para construir essa igreja. E para, acho que começando em maio do ano que vem, vai ter a primeira colheita e a primeira fabricação de farinha. Então, para promover essa empresa comunitária, utilizando os recursos. A segunda abordagem possível para a nossa igreja, para fortalecer a vida econômica da nossa comunidade, fazer algo para fortalecer o local, o centro comunitário, o ambiente dessas empresas. Mas, Cruz, como? Como que a gente pode revitalizar a área comercial? Você pode pensar no seu bairro, na área comercial, ou na sua cidade. Sempre tem prédios menos bonitos, né? Que precisa de uma nova mão de tinta, que tem muito lixo. Tem áreas muito escuras durante a noite, ninguém quer ir para fazer compras, né? Porque é perigoso nessas áreas. Porque não tem placas, né? Apontando para a área comercial. Né? Então, o que a igreja pode fazer para atrair pessoas a fazerem compras na área comercial do bairro para ajudar os microempreendedores locais? O que vocês acham? O que a gente pode fazer para melhorar a área comercial, o ambiente? Acho que uma simples visita à administração, a prefeitura, um diálogo, uma conversa, mostrando a necessidade. Ok. Aquela demanda, Ok. colocando a igreja como agente que vai poder contribuir para atender aquela demanda. Exatamente. Não simplesmente chamando a atenção da administração da necessidade. O prefeito não está fazendo nada aqui. Mas fazer junto. Isso, falando, nossa igreja aqui, está aqui para abençoar a comunidade. O que nós podemos fazer?
conversando com o poder público, conversando também com a associação das empresas, dos empresários, sempre tem na zona comercial. A igreja pode oferecer e fazer um mutirão de limpeza, um dia de limpeza, em vez de fazer a escola bíblica dominical. Escândalo! Me perdoe, vou chocar. Mas em vez de fazer a escola bíblica dominical, vamos juntos fazer um mutirão de limpeza. Eu conheço uma igreja que faz isso. Conheço uma para fazer em dezembro. Ah, é? Aleluia! Eu conheço uma igreja que faz isso toda mês que tem 5 domingos. Nem todo mês tem, mas às vezes o mês tem 5 domingos. O quinto domingo não há escola bíblica dominical de manhã, nem no culto. A igreja vem pronto para trabalhar, vestido para trabalhar. A igreja faz um breve devocional, preparação e vá, mutirão, para pintar lugares, para fazer limpeza, em cooperação com a associação dos empresários, com a prefeitura, identificando em avanço o trabalho. E depois todo mundo volta para a igreja para o almoço comunitário. Tem sabatistas. Isso. Ok? Então, nossa igreja pode fazer muito. Um mutirão de pintura. Isso que eu ia falar, pastor. O meu primo trabalha na Bélgica e ele trabalha justamente nessa área de revitalizar as fachadas dos prédios, porque o prédio é antigo. O Bandeirante é um exemplo desse, porque aquilo é antigo. Não é só o meu, assim, às vezes só poder falar de revitalizar a fachada, ele vai falar, aí tem que pensar em dois, aí eu vou dar dinheiro pro cara lá. Não, aí poderia ser incomum, porque eu vou ganhar porque eu moro no meu prédio. Isso. A visão, porque o Bandeirante é o lixo. Exatamente. Exatamente. E o isso aí. E todos os empresários investem e ajudam até a proteger, guardar. Talvez o cara, ele é o próprio que joga lixo na rua, ele investir. Mas a igreja está mostrando que a igreja, pelo menos, valoriza a comunidade e o prédio e a área ao redor dessa empresa. Aqui vai morrer um pouco de gente. Isso. Vocês já ouviram falar da igreja do Paryonggi-cho, em Coreia? A maior igreja, dizem, do mundo. É uma igreja de células. Uma tarefa de cada célula, de entre 10 e 15 pessoas ao máximo, é uma célula local. Essas pessoas conhecem todas as empresas, os empresários do bairro. A célula, todo ano, escolha uma empresa próximo à célula, para abençoar. Empresário não crente, não cristão. E o membro da célula chega conversando com esse vizinho empresário, todo mundo conhece todo mundo, oferecendo limpar o chão em frente da loja todos os dias, de graça. Só isso. O empresário pergunta, mas por quê? O que é isso? Não, estamos aqui para abençoar, temos um bom grupo, estamos nessa igreja, então queremos abençoar a sua empresa, simplesmente. Então, depois, um mês, 2 meses, 3 meses, Paryonggi-cho falou, o coração mais resistente do mundo não aguenta 6 meses desse tratamento, até que se rende a Jesus Cristo. A questão da brasa na cabeça. Não somente brasas, mas esse grupo está mostrando o amor. Isso, de forma viva, de forma atual. E não, Jesus fazia isso. Imagina! Isso aí. Então, uma igreja em Coreia está fazendo, identificando somente uma empresa ao redor ou próximo à célula para abençoar, para varrer, para pintar a fachada, para fazer qualquer coisa, para contar o inventário da loja, qualquer coisa, oferecendo, mostrando o amor. E isso melhora essa empresa, melhora a comunidade e mostra o amor de Deus
Deus para essa pessoa de forma prática, e essa pessoa encontra Jesus Cristo nas nossas ações e palavras. Ô Lúcio, eu tenho uma experiência nisso, e ontem eu dei um estudo de onde eu vou falar sobre isso. Quando eu estava na 7ª série, eu sou apaixonada por matemática. E uma menina, eu comecei a aproximar dela, e ela falou, e ela virava para mim e falava assim: eu sou muito burra, eu não entendo matemática. Eu ofereci para me dar aula de matemática para ela, de graça. Achou uma maneira até de eu reforçar o que eu aprendia. Ela, sem pregar para ela começou a ir na igreja comigo. Sem se converter, os pais eram muito católicos e impediram isso, mas ela não precisava de palavras. Por eu simplesmente começar a Reforço. matemática. Bom exemplo. Então a gente pode fazer a mesma coisa na área comercial, abençoando a vida dos nossos empresários, né? Especialmente microempresários, né? É uma coisa simples, mas o pastor Modesto levantou uma outra opção para uma igreja que tem um pouco mais recursos financeiros: ajudar em redesenvolver a área comercial. Pense na sua cidade. Há prédios comerciais abandonados? E muitos. Há apartamentos, prédios de apartamentos abandonados? Toda a comunidade tem. E o que acontece nesses prédios abandonados? Drogas, prostituição, pessoas sem teto, crime, violência, exploração, né? Áreas de alto perigo para a nossa comunidade. Eu conheço, pastor, igrejas que recebem de leilão pública esses prédios abandonados, né? Que a igreja só ganha esse prédio, né? Porque é uma praga para a comunidade. A prefeitura dá esse prédio abandonado, né? Por não pagar impostos, alguma coisa, ou alguma razão, né? Abandonado. A prefeitura dá para a igreja usa a mão de obra, os talentos dos carpinteiros, pintores, pedreiros, para redesenvolver esse prédio, pintar, reformar e agora revender esse prédio e ganhar de volta o investimento, ou começa a alugar espaços comerciais, para exemplo, para os camelós, tirando eles da estrada. Isso dá um plano. Então, oferecendo, alugando por dinheiro, né? É uma área comercial, ganhando o investimento de volta por causa disso. Não pode, a igreja não pode ganhar nada com Deus, Então. Aí ganha em nome de algum medo, como é que é isso? Não, a igreja, obrigado por esse detalhe. Eu não expliquei bem. O detalhe é que a igreja cria uma associação. Isso, uma outra entidade legal, que é vinculada, mas à parte da igreja. E esse tem um propósito específico de mexer com esse negócio. E recebe da prefeitura esse de propósito para desenvolver. E depois ou alugar ou vender. Ou até mandar um trabalho, né? Ou isso, esse é o segundo exemplo. Eu conheço, mas boa colocação. Eu conheço uma outra igreja que fez essa mesma coisa, criou uma associação e recebeu da prefeitura esse prédio de apartamentos abandonados, né? Começou a construção e o dono abandonou, não sei porquê, mas abandonou, virou Cracolândia. A igreja recebeu esse prédio, reformou, criou apartamentos muito bons. E agora está utilizando isso como apartamentos para idosos. Tipo assim, mais com dignidade. Isso é meu apartamento, estou alugando da igreja, e a igreja tem ministério para pessoas da terceira idade nesse prédio. Incrível. Mas o ministério para esses idosos. Mas a igreja tirou o problema desse prédio abandonado. Posso fazer uma formação de conhecimento? Tem uma teoria no
direito penal que a teoria da janela quebrada. Quando o prédio tem uma janela quebrada, há uma tendência as pessoas quebrarem muito mais o prédio. Muito mais. Por causa do estar quebrado. Então é melhor dar uma destinação para alguma coisa do que deixar de jeito que está. Exatamente. E todos os nossos esforços para revitalizar ou redesenvolver tem esse efeito. A comunidade que está negligenciada se negligencia mais. Mas a igreja, mostrando para a comunidade a importância das fachadas, da limpeza, dos prédios, está ensinando a comunidade a se valorizar mais. E as pessoas começam a cuidar melhor. E isso aumenta a base econômica. Por quê? Porque os empresários começam a ganhar maior lucro, e essa pessoa reinveste mais em maior emprego, investe mais no próprio prédio, e toda a comunidade cresce através disso. Então, as empresas, o local, ou a igreja pode ajudar na base econômica, fortalecer a base econômica através das pessoas. Eu conheço algumas igrejas que oferecem cursos de profissionalização. Vocês conhecem uma igreja que faz isso? Vocês conhecem? Por exemplo, quais cursos aí a sua igreja oferece? Informática, né? Música, inglês, né? De línguas, profissional, mas ok, não é mais tanto. lá no igreja a gente teve alguns cursos que validavam como curso técnico. Até De administração, magistério, essas coisas. ótimo. Essas escolas profissionalizantes das nossas igrejas podem até desenvolver até esse ponto. Que ganhe reconhecimento seria do Estado. Isso, em parceria com outra estadual ou federal. Exatamente. Esse é um investimento na capacidade da pessoa para fortalecer a base econômica da vida dela. Esses cursos profissionalizantes não são somente cursos de caridade. Não, eu tenho muita simpatia, compaixão. Não. A estrutura para que a pessoa possa defender pelo menos o seu. Isso mesmo. E de uma certa forma, a comunidade é ajudada. Isso. Então, esses cursos têm seu lugar no desenvolvimento econômico e no ministério da igreja. Eu quero encorajar suas igrejas a acrescentarem mais um curso. Não simplesmente como ganhar emprego, mas como gerar emprego. Poucas igrejas oferecem cursos em empreendedorismo, mas é outro aspecto. Nesse tópico de pessoas, como eu pastorei uma cidadezinha bem no interior, de 8 mil habitantes apenas, e que nós vamos rural grande, nós identificamos lá, e a partir do ano que vem a gente vai começar a trabalhar, nós identificamos que existem várias pessoas que já têm direito à aposentadoria e não são aposentados porque não tem ninguém excluído na família, alguém que vai ali leva o documento. Não, é muito complicado. É muito complicado. Então nós identificamos várias pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza e tem direito e não aposenta, porque não tem alguém que vai lá e diz, me dá aqui que eu vou resolver para você. Então a gente, a partir desse ano, vai trabalhar isso na nossa comunidade. Bom exemplo, a gente não pensa nisso como Ministério de Desenvolvimento Econômico, mas realmente é. A gente está ajudando na vida econômica dessa pessoa carente. Exatamente. Só para fechar essa, quero deixar claro, uma opção para a sua igreja que tem já uma escola de profissionalização, abra um curso em empreendedorismo. Em parceria, Sebrae tem N manuais, muitos cursos em como abrir, como planejar, como fiscalizar, como fazer contabilidade, estudo de
manuais e oferecem esses cursos para os empreendedores potenciais na sua comunidade. E isso faz parte desse ministério. A quarta abordagem possível para a sua igreja, para fortalecer a base econômica, é esse aspecto de recursos. E nesse aspecto eu quero destacar a função da ferramenta de microcrédito, microfinanças. Vocês já ouviram falar de microcrédito? É um sistema de dar empréstimos pequenos às pessoas mais necessitadas. Ao contrário da gente, quem criou essa ferramenta, conceptualizou essa microcrédito, foi essa pessoa, Mohamed Yunus. Mohamed Yunus. E no país de Bangladesh, acadêmico, professor de economia de uma faculdade federal, e ele, pensando na situação de extrema pobreza no próprio país, pensou: por que os bancos não estão ajudando? Somente estão ajudando as pessoas mais ricas, e as pessoas estão vivendo a miséria. Ele criou um sistema que hoje em dia nós chamamos de microcrédito. Ninguém acreditou nele. Falaram: não, você não pode emprestar dinheiro aos pobres, ninguém vai pagar. Você vai perder tudo, não é prático. As pessoas recebendo esses empréstimos, esses microempréstimos, eles vão beber, eles vão jogar, eles não vão utilizar o dinheiro da forma certa. Então eles resolveram mostrar a veracidade das teorias dele. E ele criou um banco que ele chamou Grameen Bank. Grameen, na língua bengali, língua do povo, significa o povão. Banco do povão. E por causa do grande sucesso em aliviar a miséria e extrema pobreza, e o efeito que o Grameen Bank tinha e ainda tem ao redor do mundo dos sistemas de microfinanças, o Mohamed Yunus ganhou o Prêmio Nobel pela Paz em 2006. Não pela economia, não, mas pela paz. E o sistema de microcrédito agora se encontra por todo lado. Aqui no Brasil, Banco do Nordeste é o maior banco de microcrédito do Brasil. No segundo lugar, ok? No segundo lugar se encontra Banco do Povo. Banco do Povo. É o reflexo. É Banco do Povo aqui no Brasil, que atua principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Paraná. Chegou no TF, não. Mas o Banco do Nordeste se encontra por todo lado. Então, tem áreas servidas por bancos diferentes, agentes de microcrédito diferentes. Até os bancos policiais, hoje em dia, tem departamentos de microfinanças também. Santander tem, Banco do Brasil tem, Caixa Econômica tem, isso vai ser um banco separado, mas tem essa parceria, Banco do Povo. Até tem cooperativas de crédito que cresceram até oferecer microcrédito também. Tem vários outros bancos cooperativos que também são bancos de microcrédito. Então, é uma ferramenta essencial para fortalecer a base dos recursos da nossa comunidade. Mas prestem atenção, a igreja em si nunca deve
em criar a própria agência de microcrédito. Nunca deve fazer empréstimos pequenos aos membros ou outros da comunidade. A igreja não é um banco. Mas a igreja pode então, esse é o papel da igreja. A igreja deve conhecer as agências de microcrédito que existem na comunidade e entrar numa parceria, encaminhando clientes potenciais e recebendo clientes com problemas da agência para cuidar deles. Porque essas agências mexem com empréstimos, com serviços técnicos, mas quando o cliente encontra problemas no casamento, a agência pode responder esses problemas? Não, mas a igreja pode. Mas esses problemas matrimoniais colocam em risco os empréstimos dessa agência. Então, é uma boa parceria, encaminhando pessoas que são qualificadas para a agência e recebendo clientes para aconselhamento, acompanhamento, facilidades de dependência química, se a igreja pode receber essas pessoas da agência. Então, isso é o papel da igreja, microcrédito. Só para fechar, eu sei que nosso tempo está fechando agora. O quinto aspecto possível para nosso ministério em desenvolvimento econômico é nesse aspecto de cooperativismo. Cooperativismo. Todo mundo conhece cooperativismo. Porque a igreja pode e até deve incentivar a formação de cooperativas em todas as suas expressões. Cooperativas de crédito, cooperativas de consumo, uma pequena loja, cooperativas de produção. Está buzinando. Porque a cooperativa exige a criação de uma comunidade. Então, eu conheço muitas igrejas nas Filipinas que oferecem cooperativas à comunidade, e essa cooperativa é o maior método de evangelização da comunidade. Normalmente nas Filipinas, ou de consumo ou de crédito. Abrindo uma pequena loja ou oferecendo tipo banco, né, para micropoupanças e microempréstimos. A igreja patrocina a criação, é uma associação à parte da igreja, mas dentro da estrutura da igreja. E esse é o meio de alcançar a comunidade com as boas novas de Jesus Cristo, através dos relacionamentos criados dentro da cooperativa. Isso é de risco, isso é um risco muito grande. Ok, mas o capital da cooperativa não vem da igreja, vem dos próprios sócios. Exatamente. Isso que eu acho muito escaro. Se realmente um sócio resolve fazer uma ok, tá legal. Mas há muitos recursos sobre cooperativismo. Podemos aprender. Obrigado pela paciência, bom passeio e bons ministérios em desenvolvimento econômico. Vamos agilizar.